Nada melhor do que falar sobre Olimpíadas em tempos de Olimpíadas. E é interessante porque desde quando o Daniel falou comigo sobre o tema, eu comecei a olhar mais para as Olimpíadas, comecei a prestar mais atenção naquilo que está acontecendo. Porque afinal, essa série já está quase chegando ao final, né? Está bem próxima. E aí já foi falado aqui sobre treinamento, sobre jogos difíceis, já falamos sobre as derrotas, e hoje nós vamos falar sobre as vitórias. Ou pelo menos o tema que eu escolhi, os caminhos da vitória. E eu imagino que você veio para cá animado, porque você deve ter falado assim, puxa vida, depois de falar de treinamento, gastar tempo tendo que treinar, sobre coisa difícil, jogos difíceis, sobre derrotas, até que enfim a gente vai ouvir alguma coisa boa. Até que enfim a gente vai falar sobre vitória, afinal é isso que a gente quer. Graças a Deus, nós vamos dar um turnover agora aí nesse negócio, para chegar no que interessa, que é a vitória. Não queria desanimar vocês, mas a gente precisa entender como esse caminho da vitória acontece quando a gente está falando do reino de Deus. A Bárbara falou uma coisa interessante, porque no reino de Deus, a vitória, o símbolo maior da vitória é a cruz. E é quase que uma ironia você dizer que o símbolo da vitória no cristianismo é a cruz. Porque a cruz, na verdade, é o lugar do sofrimento, é o lugar da morte, é o lugar de coisas que aparentemente não mostram a vitória. E a gente precisa pensar nisso. Eu tenho pensado e raciocinado, onde que eu tenho que apontar aqui, ali? E pensado que, de alguma forma, nós perdemos o sentido real da vitória. Nós nos acostumamos a crer que as coisas devem vir de mão beijadas, de modo fácil. Isso não é um problema da igreja, isso é um problema da geração em que nós vivemos. Nós vivemos numa geração que tem aprendido ou tem sido levada a querer as coisas muito rápidas. Nós somos a geração digital. Nós somos a geração de que o 3G já ficou devagar, e aí então nós fomos para o 4G, mas o 4G já não está servindo mais, então nós estamos esperando o que vem agora. Depois vocês perguntam para o Gustavo, porque essa é a área dele, ele vai dizer qual é o próximo. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar na área de designer gráfico, que era a minha área de atuação antes de me tornar pastor, eu lembro que o meu primeiro computador era um 386. E eu garanto, se eu perguntar para o meu filho o que é um 386, ele vai falar assim, é o que vem antes do 385. E aí, então, você ganha um computador novo e daqui a algum tempo aquele computador já não serve mais. Nós somos uma geração que perdeu o sentido, o significado real da vitória, porque nós nos acostumamos a ter as coisas muito rápidas, nós estamos nos acostumando a ter as coisas de uma forma fast food, rápido, de qualquer maneira, e nós precisamos então entender, compreender, buscar, através da palavra de Deus, qual é esse caminho da vitória. Eu até diria que o nosso caminho não é um caminho da vitória, porque o cristão ele não pode pensar na vitória propriamente dito, mas ele precisa pensar numa vida vitoriosa, e uma vida vitoriosa é diferente de uma vida com vitórias. Uma vida vitoriosa é uma vida contínua diante de Deus, recebendo, usufruindo daquilo que Deus tem para nós. E é triste quando a gente percebe que de alguma forma a igreja também foi invadida por esse sentimento de querer as coisas rápidas, de querer as coisas de qualquer maneira. Nós começamos a buscar atalhos nas nossas vidas, nós começamos a buscar as coisas de uma forma fácil, queremos as coisas rápidas, queremos as coisas fáceis, começamos então a buscar os meios pelos quais nós podemos obter aquilo que nós queremos. Nós chegamos a diminuir a vitória que Cristo nos dá a bens materiais, como se a nossa vida se resumisse a uma casa nova, um carro novo, muito dinheiro na conta,
conforto, nós esquecemos da essência, nós esquecemos daquilo que realmente é, e aquilo que realmente a vitória representa na vida de um cristão. Diminuímos, esquecemos. A vitória não necessariamente é estar no alto do pódio. Nós temos visto aí todos esses relances de vitórias que levam as pessoas ao lugar mais alto do pódio. E deixa eu dizer para você, estar no lugar mais alto do pódio necessariamente não quer dizer que você vive uma vida vitoriosa. A vida vitoriosa que Cristo quer de nós, ela começa dentro de nós. Ela não começa fora, ela não é externa. Ela não é uma medalha no peito. Uma medalha no peito é a consequência de todo um processo que Deus precisa fazer na nossa vida, que nós precisamos caminhar com Deus, para então podermos vivenciar a vitória que Cristo tem para nós. Qual é a imagem que fica marcada? Qual é a imagem que ficou marcada? Nessas Olimpíadas aconteceram algumas coisas muito interessantes, extremamente interessantes. E uma delas tem a ver com esse rapaz, que os brasileiros estão amando, de paixão. Esse rapaz, junto com outros 3 camaradas, subiram no mais alto do pódio, receberam a tão sonhada medalha de ouro, foram declarados vitoriosos, e esse em especial foi declarado um vitorioso. Está aí ele com a sua medalha de ouro, ganha recentemente nesses Jogos aqui no Rio de Janeiro. Mas a vitória dele foi manchada por todas essas e tantas outras notícias que se falaram por aí. Supostamente, para fugir de um atrito com a sua namorada, ele inventa uma história, que foi assaltado por policiais à mão armada. E de repente, toda essa história é desconstruída através da investigação, dos vídeos, das câmeras de segurança que foram sido coletadas. E aí, eu volto a te perguntar, qual é a imagem que ficou marcada na vida desse jovem? Aquela no alto do pódio com a medalha de ouro? Ou essa? Grande parte dos jornais americanos começaram a fazer trocadilhos do nome dele com a palavra mentira. Ele mentiu. Ele denegriu a imagem do Brasil. Os seus amigos que estavam junto com ele, que haviam suportado aquela história, começam a dar um passo para trás. E aí então ele se vê sozinho, envolto nessa confusão grande. Uma vida vitoriosa não é ter uma medalha no peito, mas uma vida vitoriosa é ter Jesus caminhando lado a lado com você. Aonde as suas atitudes, aonde aquilo que você faz, do modo com que você faz, mostram, não uma medalha, mas mostram o próprio Jesus, no seu caráter, na sua vida conjugal, no seu trabalho, no lidar com as suas contas, no lidar com o seu dinheiro, no lidar com as coisas da sua vida cotidiana. É nesses momentos em que nós identificamos se nós vivemos realmente uma vida vitoriosa ou não. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos rever os nossos conceitos, rever toda a nossa vida e buscar a verdadeira vitória que Cristo tem para nós, que tem a ver com o nosso caráter, que tem a ver com a nossa devoção a Ele, que tem a ver com um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Nós não podemos deixar que as aparências
de vitória sejam mais importantes na nossa vida do que a real vitória, que é uma vida com Cristo. A verdadeira vitória em Cristo tem a ver com o nosso caráter, nossa devoção, com o nosso viver um relacionamento íntimo com o Senhor, a nossa perseverança em completar a nossa carreira. As evidências da nossa vida vitoriosa, elas vão vir quando nós olharmos para trás, talvez no fim da nossa vida, e dizemos, como o apóstolo Paulo: completei a carreira, terminei aquilo que foi proposto para mim, concluí, avancei. Eu me arrisco a dizer para vocês que Deus não chamou para vitórias, mas Ele nos chamou para caminhar junto com Ele. Se nós olharmos para os exemplos que nós temos na Bíblia, talvez nós vamos nos questionar o que realmente significa uma vida vitoriosa. José, eu poderia dizer para você que José teve uma vida vitoriosa. No entanto, ele foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, colocado no cárcere, padecido tantas situações. Ainda assim, desafio você a chegar no céu, bater um papo com ele, e ele vai dizer para você: eu vivi uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa, talvez nós poderíamos olhar para a vida do apóstolo Paulo, um homem bem sucedido, estudado, que é derrubado do cavalo, fica cego, se torna aliado daqueles que ele queria condenar, e por causa disso é açoitado, é colocado na prisão, apanha de todos os lados, mas se mantém firme, se mantém de pé. Um homem que diz: eu não troco absolutamente nada da minha vida, nem uma vírgula. Eu mantenho exatamente tudo o que eu disse, eu repito cada palavra, cada pregação, cada atitude, porque eu sei que é isso que me faz chegar até o fim. É isso que me faz completar a carreira. Não coloca ainda não, segura aí um pouquinho. A história das Olimpíadas, acima de tudo, são histórias de superação. De gente que não tinha, talvez, perspectiva nenhuma, mas acabou avançando, acabou seguindo, acabou, de alguma forma, completando a carreira, ou completando os alvos para aquilo que eles se propuseram a fazer. E mesmo quando eles não chegam ao final, e mesmo quando eles não conseguem avançar, eles ainda se sentem vitoriosos. Porque não subiram no alto do pódio, mas completaram o propósito que tinham no seu coração. Pode colocar o vídeo, eu queria mostrar esse vídeo para vocês. Essa é a história de um corredor nas Olimpíadas de Barcelona de 1992. Um americano considerado o favorito para essa competição. Depois de alguns metros ele sente um estiramento na coxa, e ele poderia ter ali desistido, ele poderia ter deixado para lá, mas ele não desiste, ele continua correndo, porque ele quer terminar a carreira, ele quer terminar aquilo que ele começou. E de repente alguém pula toda a segurança para abraçá-lo, para seguir junto com ele.
E esse homem é o pai de Derek. E o pai dele disse para ele nesse momento: você não precisa fazer isso. E ele vira para o seu pai e diz: eu preciso terminar aquilo que eu comecei. E seu pai então diz: então, se você precisa terminar, nós vamos terminar isso juntos. E andando até o final, ele cruza a linha de chegada. Numa das entrevistas que perguntaram para ele, perguntaram: e aí, o que você sentiu sendo o favorito, mas chegando em último lugar? E a resposta dele foi exatamente essa: eu me senti um vitorioso, porque eu completei, eu concluí aquilo que eu vim fazer em Barcelona. Qual o significado da vitória para a sua vida? Qual o significado da vitória para as nossas vidas? Onde nós queremos chegar? Quais são os alvos que nós temos estabelecidos diante de nós? Hebreus capítulo 12, no meio do verso 1 até o verso 2, o texto diz: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O autor de Hebreus não diz: corram para a vitória, ou corram para alcançar a vitória. Ele diz: corram com perseverança, com aquilo que vocês propuseram no coração. Por isso que aquele rapaz se sentia um vitorioso, mesmo não tendo ganho uma medalha. Eu sou vitorioso porque eu completei, eu concluí aquilo que eu propus no meu coração. É isso que nós devemos buscar na nossa vida. Nós devemos buscar sermos vitoriosos em cumprir aquilo que Deus quer que a gente cumpra. Em caminhar com a proposta no nosso coração daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Porque a vitória que o mundo dá pode não ser necessariamente a vitória que Deus, o caminho de vitória que Deus tem preparado para você. Nós nos tornamos muito apegados às coisas e esquecemos muitas vezes do próprio Deus. Essa eu vou ter que descer porque meus olhos já não deixam ler tão fácil assim. Mas essa é uma frase do Michael Jordan, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. E ele disse: falhei em mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. 26 vezes eu fui escolhido para fazer o arremesso decisivo e falhei. Falhei vezes atrás de vezes durante a minha vida, e foi por causa disso que eu me tornei um vencedor. Nós não podemos ter medo de falhar, nós não podemos ter medo de errar. Essa cobrança que o mundo coloca nos nossos corações, esse peso que o mundo, a sociedade coloca na nossa vida, sobre vencer e vencer e vencer, isso é demoníaco. Não é isso que Deus escolheu para nós. O que Deus quer é que a gente chegue no final. Deus nunca mandou a gente chegar em primeiro. Ele mandou a gente chegar no final. E nós precisamos olhar para isso. O que tornou Davi um homem vitorioso em sua caminhada foi o fato de Deus tê-lo encontrado como um homem segundo o coração de Deus. Foi isso que tornou Davi vitorioso. Se você olha para toda a história de Davi, você vai perceber que é isso que torna ele um homem vitorioso. O que torna Davi vitorioso não é ele matar Golias, muito menos matar um leão, ou conquistar todas as terras que ele conquistou, ou derrotar todos os exércitos que ele derrotou. O que tornou Davi vitorioso, o que tornou Davi
o que fez com que Davi tivesse uma vida vitoriosa foi o fato do coração dele estar conectado com o coração de Deus. Foi o fato de que o coração de Davi refletia o coração de Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para toda a Bíblia, é isso que nós vamos ver. Há um texto que eu gosto muito, de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Paulo está ensinando ao seu discípulo Timóteo, e ele diz: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Nós queremos ser coroados, nós precisamos competir segundo as regras. E quais são as regras que Deus nos deu? A palavra de Deus. Aqui estão as regras. Aqui está todo o manual dessa competição que é a nossa vida. E se nós queremos ser coroados no final, se queremos alcançar lá no final a vitória, nós precisamos nos debruçar. Esses atletas correm, às vezes, 10 segundos, 12 segundos, ou nadam por alguns minutos. E é só isso que a gente vê. Mas por trás disso que a gente vê, há toda uma história de treinamento, de estudo, de entender o processo de toda essa competição. Queremos as vitórias, mas não estamos dispostos a andar segundo as regras de Deus. Queremos as vitórias, mas não estamos dispostos a nos debruçar no manual que Deus deixou para nós, que é a palavra de Deus. Davi não era assim. O que tornou Davi um homem vitorioso foi o seu relacionamento verdadeiro com Deus. Davi era um homem que buscava Deus. 1 Samuel 16, de 16 a 21, vai nos dizer que Davi era um homem que adorava Deus. No meio das loucuras de Saul, no meio de toda aquela perturbação demoníaca que Saul tinha de vez em quando, descobriram que aquele jovem adorador do Senhor, com a sua harpa, podia adorar ao Senhor, e então Saul podia viver em paz. Aos toques da harpa, a adoração de Davi naquela harpa fazia com que aquele espírito maligno saísse da presença de Saul. Um homem que adorava a Deus. Mas Davi também era um homem que vivia em simplicidade, que não se deixava enganar. 2 Samuel, capítulo 6, ao verso do 14 ao 16, diz da simplicidade de Davi, como ele vivia a sua vida diante de Deus, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele não se preocupava com aquilo que estava à sua frente, ou quem estava à sua frente, mas ele, quando tinha que adorar, adorava, quando tinha que saltar, saltava, quando tinha que cantar, cantava. A sua vida era uma vida de entrega. Davi tinha um coração que se arrependia diante do Senhor. Quando o profeta Natã, deixa eu passar aqui que eu já passei e esqueci. Quando o profeta Natã adverte Davi, Davi vira para ele, em 2 Samuel, capítulo 12, verso 13, diz: pequei contra o Senhor. Davi é alguém que reconhece o seu pecado, reconhece quando está errado, ele vive uma vida de humildade, de arrependimento contínuo. Errei, pequei contra o Senhor e preciso reconhecer que pequei contra Ele. Davi não alimenta no seu coração arrogância, Davi não alimenta no seu coração prepotência, mas Davi reconhece os seus erros. E uma vida vitoriosa tem a ver com nós reconhecemos os nossos erros diante de Deus. Relacionamento verdadeiro com Deus. Mas uma vida vitoriosa também tem a ver com o reconhecimento verdadeiro do poder de Deus. Não há nada em nós, absolutamente nada em nós,
que possa nos levar a uma vida vitoriosa. A nossa vida vitoriosa está na cruz. A nossa vida vitoriosa só é possível por causa da cruz. A nossa vida vitoriosa só é possível porque Deus enviando o seu filho para morrer no nosso lugar. Davi confiava na palavra de Deus. Quando ele está diante do exército sendo afrontado pelos filisteus, ele diz: quem é esse rapaz grande, gigante, que vem afrontar o exército do Deus vivo? Davi sabe que é por causa de Deus que o gigante pode ser derrotado. Os gigantes das nossas vidas, as situações das nossas vidas só podem ser derrotadas pelo Deus vivo. Davi, então, sabendo disso, vai com ousadia, com coragem. Ele enfrenta os seus inimigos muito poderosos, muito mais poderosos até mesmo do que ele. Aquele rapaz fraquinho, que não consegue se mexer com a armadura de Saul, porque ela é muito grande, muito pesada. Ele só é vitorioso porque ele reconhece o verdadeiro poder de Deus. Mas Davi também reconhece o outro. Porque a palavra de Deus diz que por muitas vezes Davi teve a possibilidade de matar a Saul. Mas Davi alimentava um respeito por Saul. Mesmo sabendo que Saul muitas vezes estava errado. Mesmo sabendo que Saul estava desagradando a Deus. E nenhuma das oportunidades que Davi teve de matá-lo, quem sabe, Davi sempre respeitou Saul, porque Saul, naquele momento, ainda representava um ungido de Deus. Relacionamento verdadeiro com Deus, reconhecimento verdadeiro do poder de Deus, que é por Deus que nós podemos caminhar, e reconhecimento do outro, são os 3 caminhos básicos que podem nos levar à vitória. Que podem nos levar a ter uma caminhada de vitória, um caminho de vitória. Nós não podemos nos preocupar com o pódio, nós não precisamos nos preocupar com o lugar mais alto, tampouco precisamos nos preocupar em ter uma medalha no nosso peito, mas precisamos nos preocupar em buscar o coração de Deus, em sermos encontrados como pessoas segundo o coração de Deus, para que Deus possa nos ajudar a chegar no final, a completar a carreira, a terminar a corrida. Que a nossa vida possa refletir a vontade de Deus, acima de todas as coisas. Que nós possamos entender que a vitória que Deus tem para nós vai além das coisas desse mundo. Vai muito, muito além daquilo que nós imaginamos. Que a gente possa olhar para nós mesmos e encontrar em nós a proposta do nosso coração, o desejo do nosso coração de seguir Deus, de caminhar com Ele, de ouvir a Ele, de se mover quando Ele se move, mas de parar quando Ele para que o nosso caminho seja um caminho de vitória, um caminho vitorioso. Amém.